E pode abrir a boca para dar glória, faça. Quem está sentindo a glória do eterno Deus neste lugar, pode abrir a boca para adorá-lo, porque Ele está presente. E não passará mais de 2 semanas para que haja um grande sinal de Jesus lá, porque Ele vai tirar alguém do aperto e do sufoco que alguém está, e alguém vai voltar aqui para dar glória e agradecer. Quem crê nesta palavra? Jesus está presente. Deus abençoe o presbítero Rafael. Obrigado pelo carinho, pela receptividade, pelo acolhimento, pela oportunidade que concede de servir a igreja. A honra é minha de poder servir a igreja de Jesus. É para isso que eu existo e é isso que eu faço desde 1999, servir a igreja de Jesus. Eu faço isso com alegria e com amor, porque eu sei que esta igreja que aqui está, dentro em pouco, estará gozando de uma alegria extraordinária dos céus. Porque Jesus é. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro das Crônicas. Eu tentei fugir muito desse texto, mas enquanto eu estava vindo para cá, mas não só agora, o Espírito de Deus ia confirmando. Durante todo o dia ele confirmou. Eu estava vindo de Campina Grande, lá da Paraíba, onde nós estamos dia após dia na presença de Deus. Eu estava vindo e o Espírito de Deus confirmando esta palavra no meu coração. E eu quero ler com você no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, a partir do verso 39. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, a partir do verso de número 39. Todos acharam? Diga, eu achei. Diz assim: Davi ordenou que os sacerdotes Zadok e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yahvé nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente de manhã e tarde apresentarem um holocausto sobre o altar dos sacrifícios, de acordo com tudo que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvores ao Senhor, exclamando: ó Deus, eterno é o teu amor. Emã e Jedutum eram responsáveis pela execução das trombetas, dos símbolos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Jedutum foram designados para servirem como por Deus. Amém. Amém. Diga um amém bem forte. Amém. Tome seu assento, por favor. Me dê só alguns minutos, por gentileza, da sua atenção, para que eu possa compartilhar esta palavra com o seu coração. Eu preciso muito mesmo do seu olhar no altar agora. Eu preciso muito mesmo que os seus olhos se voltem para o altar, para o púlpito. Preciso que a sua mente, seu coração, seu olhar esteja voltado para este altar. Porque o Espírito do Senhor que marcou esta noite aqui, Ele marcou porque Ele quer trabalhar de uma forma específica na nossa vida. E deixe-me dizer aqui, antes que eu comece a pregar a palavra, hoje eu quero trazer uma palavra profética e rápida, dizendo simplesmente isso aqui: há um lugar para você no santuário. Eu vou dizer mais uma vez: há um lugar para você no santuário. Presta atenção. Este momento aqui, ele marca um tempo da vida de Davi muito especial. Davi está vivendo um momento aqui
de grande alegria. Tanto é que, dentro do capítulo 16, do primeiro livro das Crônicas, nós temos aí, a partir do verso de número 4, um cântico ou um louvor de ação e graças, ou um louvor de gratidão, ou um cântico de gratidão expresso por Davi. E Davi só expressa esse cântico de gratidão nesse tempo aqui, porque ele sabe, olhe bem para cá, ele sabe que ele viveu grandes e profundas mudanças na sua história. O Davi que está aqui não é o Davi que é desenhado para a gente a partir do primeiro livro de Samuel, do capítulo 16, até o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. O Davi que está aqui nada mais é do que alguém que Deus, que havia empenhado sobre ele uma grande promessa, estava agora vivendo o cumprimento desta promessa. O Davi que você e eu particularmente conhecemos, depois da vitória sobre Golias, é um Davi que conheceu o que era privações, é um Davi que conheceu o que era desertos, é um Davi que conheceu o que era cavernas, é um Davi que conheceu o que era crise, é um Davi que conheceu o que era perseguição, é um Davi que conheceu o que era noites, espinhos. Este Davi aqui é um Davi realizado, porque este Davi, ele já está aqui vivendo um tempo onde o próprio Deus abriu o que disse a ele que iria abrir. Porque o próprio Deus, dentro de 2 Samuel, mostrou a Davi duas coisas. Primeiro, que Deus não perdeu de vista ao longo do caminho, apesar dos sofrimentos que ele viveu. Segundo, Deus faz Davi entender que o próprio Deus, que começou as coisas, sabe como terminar o que ele começou. E ele manifesta isso a Davi, porque Davi, durante a sua trajetória, ele recebe uma unção da parte de Deus em 3 momentos. Em 1 Samuel capítulo 16, ele recebe aquela unção por meio das mãos e da vida de Samuel na casa do seu pai. Em 2 Samuel capítulo de número 4, ele recebe uma segunda unção, ou a continuidade daquela unção em Hebron. Em 2 Samuel, capítulo de número 5, Davi vive essa experiência de receber essa unção em continuidade, agora, diante de todo Israel unido em Jerusalém. E quando essa unção chega sobre a vida de Davi, Davi tinha que se posicionar e dizer: eu esperei há muito tempo para chegar este tempo de Deus abrir os céus e me beneficiar. Agora é o momento em que eu vou me preocupar em me vestir bem, em me alimentar bem, em morar bem. E este tinha que ser, na verdade, para Davi, um momento em que ele desfrutasse de tudo isso. Mas antes que Davi pensasse em ter trono e sentar nele, antes que Davi pensasse em ter um palácio e entrar dentro dele, antes que Davi pensasse em provar nada mais, nada menos do que uma boa lasanha de frango, ou provar um suco de cupuaçu, Davi diz: eu não quero viver nada antes que algo aconteça. E alguém diz para ele: e o que é que tem que acontecer para o Senhor desfrutar de tudo aquilo que esperou até aqui? Davi diz, eu estou contextualizando, Davi diz assim: eu sei que já fazem 100 anos que a arca de Deus, ela não está aqui, perto do coração do povo. Eu vou dizer mais uma vez. Davi dá uma olhada e diz assim: já faz 100 anos, olha para mim, não é 10 dias, não é uma semana, eu não estou falando de um mês, não estou falando de 2, 3, 4 meses, eu estou falando de 100 anos. Davi diz: eu sei que já fazem 100 anos que a arca da aliança, a arca de Deus, ela não está perto do coração do povo. E eu me nego a entrar numa boa casa, a me assentar numa boa mesa, a viver uma mudança na minha vestimenta e viver qualquer honra que os
os homens possam me oferecer sem a presença de Deus estar no centro do negócio. E eu quero que a presença de Deus esteja aqui, porque esta arca que nós conhecemos foi dito aqui, ela é um símbolo dessa presença. Olha, quando Deus mandou fazer esse caixote, que é a Arca da Aliança, Deus estabeleceu 3 espaços para que esta arca ocupasse. O primeiro deles era o Santíssimo Lugar do Tabernáculo de Moisés. Segundo, Deus diz, segundo a Bíblia, porque está em Êxodo 40, ela tinha que estar no Santíssimo Lugar. Em segundo lugar, ela tinha que ocupar os ombros de sacerdote. Josué, capítulo de número 3, mas não para aí. Deus queria que a arca, ela ocupasse um lugar no coração de quem liderava. Ou seja, na visão de Deus, se Ele fez com que essa arca viesse para o centro do povo, ou para o meio do povo, nos dias da liderança de Moisés, e Moisés a considerava, ele esperava que Josué fizesse a mesma coisa. E na sequência, quem viesse depois de Josué, pelo livro dos Juízes, também honrasse essa presença de Deus, reconhecendo o cuidado que tinha que ter com esta arca. Qual é o problema aqui? O problema é que essa arca faz uma trajetória de 1 Samuel, capítulo de número 4, e ela vai passar por um caminho que não está ligado ao que Deus estabeleceu para ela. Eu vou dizer de novo. Essa arca, ela passa por um caminho. Esta arca, ela passa por um trajeto que não tem nada a ver com o caminho que Deus estabeleceu para esta arca. Se você agora não atentar para o que eu vou dizer, você vai perder uma grande bênção agora. Eu vou repetir. Quando esta arca começa a fazer esse trajeto todo, ela sai de perto do coração do povo. Ela vai regressar para uma parte do meio do povo, porque simplesmente os filisteus entendem que tem que devolvê-la. Mas quando ela volta, ela fica em um território, e nesse território que ela fica, na casa conhecida como a casa de Abinadab, ela passa ali nada mais, nada menos do que um tempo prolongado. Eu estou falando que é um tempo de 90 a 100 anos, sem ninguém contemplar a glória e a nuvem de Deus no meio do povo, aonde a arca estava. Por quê? Porque ela não estava. Alguém olhava e dizia: como está a arca de Deus? E alguém dizia assim: eu não sei. Você lembra da arca de Deus? Alguém dizia: eu não lembro não. Outros diziam assim: faz tempo que não tem culto gostoso aqui, porque a arca não está no nosso meio. Faz muito tempo que a gente não está desfrutando do rio, da graça, da glória do Deus vivo, da presença do Deus vivo, do gozo da presença do Deus vivo, porque a arca não está. E como a arca não está, a gente fica por aqui, vivendo cada dia como um ciclo de repetições. Não há alegria, não há gozo, não há força, não há esperança.